Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. E estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Hoje é segunda-feira, 24 de novembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. No programa de hoje recebemos aqui o pastor Paulo Albuquerque da Igreja Batista Memorial em Duque de Caxias. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia, mesa, companheiros de debate, um bom dia a todos. Bênção pura, pastora Marcione Garcia, nossa menina da mesa de hoje, da comunidade missionária Proclamar em Paciência. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores e aos ouvintes da 93 FM. Maravilha, pastor Silfane da comunidade evangélica de Mesquita. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, aos queridos ouvintes. Seja amanhã agradável, que possamos abençoar vidas aqui. Maravilha, pastor Alessandro Garcia da Assembleia de Deus Ministério de Petrópolis. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, mesa, bom dia a toda a equipe 93, bom dia a todos os nossos ouvintes. Oramos para que sejamos canais de bênção na vida de todos aqueles que estão à espera de uma palavra de Deus para as suas vidas. Bênção puríssima, minha gente. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Pastor Silfane, o senhor destacou a frase inicial, nosso ouvinte contando, né? O nosso ouvinte contando, antes de se converter, a minha mãe era viciada no futuro. Vivia às voltas com cartomantes, horóscopos, búzios e tudo mais. A expressão viciada no futuro me chamou muita atenção, né? Uma expressão forte. Não sei se a intenção clara do ouvinte com essa frase, viciada no futuro, foi causar o impacto que causou, mas em mim causou muito impacto. Há um vício no futuro mesmo hoje, né? Já há algum tempo, mas hoje parece que está se proliferando mais fortemente ainda. Um tempo atrás, eu lembro de uma pesquisa feita por alguns psicólogos europeus, alguns anos atrás, que dizia que o ser humano passa 75% do tempo pensando no passado, 25% do tempo pensando no futuro e apenas 5% do tempo pensando no hoje. E o futuro está cada vez ganhando mais. Eu não sei se essa proporção seria a mesma hoje. Há muito pensamento no futuro, muita ansiedade. No final do debate vai se falar um pouco sobre ansiedade. Mas o que eu quero colocar é que o tempo realmente é algo muito precioso, né? Eclesiastes 3,15 diz que o que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pedirá conta, Deus investigará o que se passou, algo parecido com isso, de acordo com as versões. Para renovar-se o que para se passou. Para renovar-se, muda com as versões. Atualizada. Né? Na verdade, me parece que é lógico que tem que se preocupar com o futuro, evidentemente, né? Temos compromissos a serem pagos, temos os filhos para educar, mas quando gastamos tempo demais no futuro ou no passado, perdemos o hoje, né? Que é o único tempo que realmente temos algum controle sobre ele. E por conta disso, pessoas vão buscar cartomantes, buscar benzedeiras, buscar quiromancia. Alguns clientes vão buscar alguma espécie também de espiritismo pentecostal algumas vezes, porque a coisa se mistura muito, o que é palavra profética, o que de fato é revelamento. Então acho que a palavra viciado no futuro, para fechar minha fala, deve dar um alerta para nós, que esse vício de ansiedade de futuro pode estar roubando de nós o prazer do beijo do filho no café da manhã, o beijo da esposa, o presente de um dia agradável com amigos, ser roubado pela ansiedade do futuro. O que vocês acham, companheiros? Olha, JR, a questão do futuro é algo que marca a história do ser humano desde que o ser humano existe. O ser humano, entre os seres criados por Deus, é o único ser que tem a capacidade de prospectar, de olhar para frente, de olhar para o passado também.
O ser humano é aquele que se preocupa. A ansiedade, já foi falado aqui pelo colega, é uma característica do ser humano. Eu estava lendo o livro de Provérbios outro dia, Provérbios 22:13, tem um texto muito interessante que faz referência ao preguiçoso, mas faz referência também à ansiedade, né? Provérbios 22:13 diz: há um leão lá fora. Não é? Não é? Se eu sair, algumas versões, vai que eu saio. Se eu sair, ele me pega. Ou seja, essa ansiedade, esse medo, que muitas vezes é paralisante, é neutralizador, eles paralisam a pessoa. Então esse é um mal do século, do ponto de vista filogenético, do ponto de vista biológico. Nós não aprendemos a lidar com isso ainda, né? Mas está em nós desde que o ser humano é ser humano, né? E hoje se acentua ainda mais. Concordam, companheiros? Eu vejo que o povo é muito místico. Eu vejo uma nação muito mística, e diante desse misticismo, da ansiedade das pessoas quererem saber do futuro, do que vai acontecer, elas acabam procurando qualquer coisa. Para elas, qualquer coisa que vai dizer ou agradar o seu coração, elas vão atrás. Mas a Bíblia, ela nos fala uma coisa muito importante: basta cada dia o seu mal. Então, como o pastor falou, ele falou algo muito interessante também, que é a questão da preocupação e da ansiedade com o futuro. Nós precisamos viver o hoje, aproveitar hoje, beijar o marido, beijar o filho, viver esse momento que nós hoje estamos vivendo aqui nessa missa, né? Aproveitar esse momento. Concordo plenamente com os nossos colegas, pastores, com relação à sua colocação, e também me chama a atenção o seguinte: eu penso que querer saber acerca do futuro em si, eu vejo que não há nenhum mal nisso, né? Todos nós temos uma certa dosagem de ansiedade quanto a isso, e penso eu que quando ela é equilibrada, não há nenhum problema. O problema é quando, diz aí na própria carta, né, se torna uma obsessão, como que um vício, a pessoa querer buscar. Uma outra questão não é simplesmente buscar orientação acerca do futuro, mas é aonde se busca, né? Porque, por exemplo, quando alguém quer saber acerca do futuro e vai buscar numa fonte errada, né, uma fonte pautada em mentiras, em superstições, em crendices, enfim, é claro que essa pessoa terá problemas espirituais, emocionais e até comprometedores, que vão trazer problemas para a sua vida familiar, enfim. Mas quando, por exemplo, alguém querendo saber acerca do futuro, de modo geral, vai para a palavra de Deus, porque a Bíblia revela sobre o futuro, fala sobre o futuro de forma ampla, né? Geral, enfim, e ela descobre ali o que Deus tem reservado para nós no futuro, um futuro glorioso. Aí é bênção. Então a questão não é simplesmente querer saber acerca do futuro, mas aonde se vai buscar essa orientação. Então podemos concluir que, se não todos, a maioria das pessoas tem esse desejo de conhecer um pouco o futuro. E aí se apresentam as formas, né? Aí alguém diz: olha, o horóscopo responde. Aí a pessoa vai pro horóscopo. Aí alguém diz: olha, quem responde são os búzios, e vai aos búzios. E alguém diz: não, quem responde é isso, é aquilo outro. E a pessoa vai lá. Ou seja, existem formas que algumas pessoas acreditam que essas formas apresentam respostas para uma inquietação que pertence ao ser humano. Ou seja, todo mundo tem uma interrogaçãozinha dentro de si quanto ao futuro, que revela uma série de coisas, mas o ponto é, a maioria, se não todo mundo, tem exatamente isso. A diferença aí é a fonte, não é? Existe aí uma diferença entre confiar em Deus e descansar nele, e confiar em si e descansar em si, procurando para si mesmo essas fontes, ainda que não sejam essas mencionadas aqui, e que naturalmente a maioria dos cristãos vai afirmar categoricamente: não se deve buscar isso, não se deve agir assim, mas ainda assim isso está aqui. É isso, gente, eu só estou querendo entender essa base para daqui a gente evoluir. Isso é a fonte, o que o pastor Alessandro falou, né? A questão da fonte é muito importante, né? Então não há nenhum equívoco, até mesmo no nosso caso, que eu acho até, JR, provavelmente, como o pastor Paulo falou, todos nós temos esse desejo de saber do futuro. É muito pouco provável que haja alguém que não queira saber. Nós estamos aqui nessa mesa hoje, se pudesse saber alguma coisa do futuro, queríamos saber também. A questão é a fonte, né? E não só em tarô, em necromancia, ou em búzios, como eu citei rapidamente aqui, mas a igreja, por exemplo, eu sou um cara que crê na manifestação dos dons
do carisma do Espírito Santo atualmente, mas muita coisa do que era para ser dom do Espírito Santo tornou-se também uma espécie de espiritismo, né? A pessoa vai na Rimantal, que lá tem a revelação do futuro. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque algumas revelações, pseudo-revelações ou revelamentos aí do futuro machucou a gente por muitos anos, né? JR, o ser humano é interessante que ao longo da história ele desenvolveu chamadas técnicas divinatórias ou adivinatórias, né? A própria palavra divinatória do latim vem de divino, saber o que o divino reservou, o que o sagrado reservou, né? O colega citou aqui necromancia, tem a hidromancia, né? Temos hepatoscopia, que é o sacrifício de animais e olhar as vísceras dos animais para ver o que dizem. O ser humano foi desenvolvendo diversas técnicas para poder se aperceber. E aí tem um texto profético que diz assim: o Senhor, né, ele guarda os seus segredos, não fará nada sem manifestar os seus segredos aos seus servos, os profetas. É Amós capítulo 3. Está lá no livro de Amós, né? Então, existem inúmeras fontes. A questão é qual é a fonte segura, confiável, que é canal de Deus. Então nós temos uma base aí. As pessoas querem, isso já é básico aqui. A segunda coisa é que fonte é essa, né? E a partir disso, eu imagino que a pessoa que tenha muita sede, ela vai querer, né? Ainda que ela diga, olha, você tem um futuro cheio de graça. Mas o que é graça? Quando vai acontecer isso? Você vai conhecer a sua esposa, mas vem cá, vou conhecer ela quando? Não, você vai conhecer, mas peraí, vou conhecer ela quando? Quando é que isso? Aí começa uma série de outros questionamentos. É isso, né? Pois não, pastor? Eu entendo também algo assim interessante, que fazer uma afirmação aqui. Para o nosso próprio bem, Deus não nos revela o nosso futuro pessoal. Para o nosso bem. Você observa, por exemplo, no relacionamento entre Deus e Abraão, por exemplo, Deus poderia ter, desde Gênesis capítulo 12, na sua chamada, ter dito para ele todos os acontecimentos que estariam à sua espera. Verdade. Mas se Deus tivesse dito isso para ele, olhando pelo aspecto humano, é bem provável que Abraão tivesse recuado. Mas você vai observar que no desenvolvimento dos capítulos há uma expressãozinha assim: depois disto falou o Senhor a Abraão dizendo. Depois, e disse mais. Ou seja, Deus foi revelando a ele paulatinamente. Verdade. Porque nós não estamos preparados para saber tudo acerca de nós mesmos no nosso futuro. Podemos saber de forma geral, mas, por exemplo, se eu souber o que vai acontecer exatamente comigo nos próximos anos de vida, pode ser que isso me traga muita felicidade, ou pode ser que isso me leve a um estado de desespero. E até se a maioria das coisas forem maravilhosas, tiver uma ou duas ruins, o foco do ser humano é o quê? Meu Deus do céu. É a tendência. É interessante que, embora Deus não revele o específico de cada um, mas Deus revela algo muito pessoal, muito para cada pessoa, que é o seu cuidado, né? Quando a gente lê o livro de Mateus, né, quando o Senhor diz: olhai as aves dos céus, olhai os lírios do campo, e o Senhor, né, vai dizer, o Senhor Deus as alimenta, o Senhor Deus cuida dela. Não, aí o Senhor diz, concluindo lá: não cuidará também de vós? E aí tem uma expressão que é forte, né? Homens de pequena fé. Ou seja, a nossa ansiedade, a intensidade dela está relacionada à intensidade da nossa fé. Quanto menos fé, mais ansiedade. Meu Deus. Né? Mas Deus diz claramente que vai cuidar de nós. Ele cuida de nós. Eu acho que esse talvez seja o grande ponto, né? Saber que Deus cuida. Se vai ser assim, se vai ser assado, se vai ser de um jeito, se vai ser de outro, a certeza é essa. O mesmo Deus que chamou Abraão é o Deus que cuidou dele ao longo de toda a sua vida, né? Olha, vai acontecer isso e isso e isso, mas não descreveu, mas o que estava absolutamente claro é que Deus estaria com ele. É por isso que a gente reafirma um daqueles velhos cânticos que nos acompanha ao longo de toda a história das nossas vidas: porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que
nas mãos de meu Jesus, que vivo está. É impressionante, né? Essa música, de maneira especial, ela teve várias pessoas cantando, né? Várias versões, vários intérpretes, né? Mas ela continua trazendo pra gente esse alento, né? Essa certeza, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, ainda que eu não controle esse amanhã, né? Porque aí a gente entra nesse aspecto que a nossa ouvinte diz: mamãe frequenta uma igreja em que quase todo culto recebe uma previsão do futuro. E aí, pastor Alessandro, é o seu destaque, né? Na frase anterior, o ouvinte diz: mas para ser sincero, acho que hoje nada mudou, ou seja, cartomante, horóscopo, búzios e tudo mais, e agora a previsão do futuro no culto lá, segundo o nosso ouvinte, isso é um relato dele, graças a Deus ele não menciona, e nós não mencionaríamos que igreja é essa, mas ele está nos contando no episódio. O que deixa entender aqui é que só mudou o endereço e a confusão permanece a mesma, né, na mente dessa pessoa. E vou fazer aqui umas colocações em relação a isso, motivos pelos quais eu destaquei essa frase. É que, infelizmente, existem lugares, né, com nome de igrejas, né, que se especializaram em atender as pessoas em suas necessidades e curiosidades espirituais e emocionais, né? E então, nesses lugares, por exemplo, existem algumas características que são comuns em todos eles, né? Primeiro, não há um ensino expositivo das escrituras, não há. E em função disso, se cumpre Oséias 4:6, quando diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Segunda coisa é que a doutrina do Espírito Santo e suas manifestações plenas são desconhecidas. O conhecimento acerca dessa área lá é totalmente superficial, muito superficial, né? E Jesus condena esse tipo de ignorância quando ele diz lá em Mateus 22:29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E por último, percebe-se também nesses ambientes a total falta de temor a Deus, pois se houvesse, não brincariam com coisas tão sérias como os dons espirituais. Foi o caso de Simão, o mágico, que quando percebeu que pela imposição das mãos dos apóstolos era conferido o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, ele lhe ofereceu dinheiro para que ele tivesse o mesmo poder. Pedro, na mesma hora, tendo discernimento daquela situação, repreendeu ele. Naquele momento, não aceitou, não fez nenhuma concessão ali, e disse que condenou a atitude dele, disse que realmente, traduzindo aqui, ele estaria em maus lençóis diante de Deus, permanecendo com aquele posicionamento. Então, são situações que não são novas, são antigas, isso já vem de longo tempo, e nós precisamos entender. Infelizmente, foi dito aqui na mesa, eu concordo plenamente, né? São lugares que não podem ser caracterizados como um lugar evangélico onde a palavra do Senhor está sendo pregada, o evangelho genuíno está sendo pregado. São lugares aí espiritualistas disfarçados. Essa é a realidade. O espírito do erro ali está operando, e nós temos que ter cuidado com isso. Concordam, companheiros? Algum acréscimo? Eu tenho uma preocupação, JR, porque nós estamos falando com muitas congregações nessa hora. E muitas pessoas que têm, né? A Bíblia fala que ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então a gente vê que a Bíblia, ela nos afirma que existem os profetas, né? Então me preocupa quando nós fechamos um pouco esse assunto e olhamos para um lado muito direto, né? Às vezes o que está me dando a sensação de que não existe, de que não há, né, a profecia. E eu creio que ainda Deus levanta, porque Ele é Deus. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Não estou defendendo o profeta, o falso profeta. Não estou defendendo. Eu estou defendendo aquele que é levantado pelo Senhor para falar o que é do Senhor. Pastor Alessandro. Eu quero, né, fazer coro com a palavra da pastora e afirmar também, como pentecostal que sou, pastor na Assembleia de Deus, então eu creio, claro, na contemporaneidade de todos os dons espirituais, sem nenhuma exceção. Porém, entendo também que, paralelo a ação do Espírito de Deus, em toda a história sempre houve também, infelizmente, a operação do erro. E é onde nós temos que ter o discernimento espiritual para entender
quem é que está operando naquele momento, quem é que está usando aquele, entre aspas, aquele profeta, se é Deus que está usando, se é o diabo que está usando, ou se é ele que está usando a si mesmo. Mas aí, aí nós temos que ter o discernimento. Eu creio que Deus opera, eu creio nos dons espirituais, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Só temos que ter o cuidado para entender que nem sempre quando alguém diz assim diz o Senhor, é Deus que está dizendo. Esse o cuidado que nós temos que ter. Mas muitas vezes também nós, como líderes, somos culpados também disso acontecer. Por quê? Porque não repreendemos, deixamos às vezes a coisa muito solta. Deixamos muito solto. Então, as pessoas, elas se convertem. A irmã Conchinha, a irmã Pedrinha. Ela fala um negócio legal, ela entrega os negócios lá, os mistérios. Tem uma oração forte, né? Aí o povo vai lá para aquele negócio, pra irmã Pedrinha. Aí chega lá na irmã Pedrinha faz uma oração, né? E aí a nossa é forte mesmo. Opa, agora, não conhece a palavra? JR, nós temos aqui duas questões interessantes. Uma é a mística do povo brasileiro. Exatamente. O povo brasileiro é um povo que é atravessado por uma mística muito grande, por um misticismo muito grande. Tremendo. Isso entrou nas igrejas, né? A outra coisa, eu gostaria de colocar, parabenizar o pastor, que ele citou uma frase que é pregação expositiva da palavra de Deus. Tem gente que pega versículo, faz do texto um pretexto e não expõe a palavra. Exatamente. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, eu creio nos dons espirituais, eu creio nas Escrituras e creio nos dons espirituais como estão nas Escrituras. O problema é que, por falta de uma exposição bíblica coerente e com base na própria Bíblia, porque uma das regras da exposição é que a Bíblia é intérprete de si mesma. Deixa que ela prega por si mesma. Exatamente. Ela vai pregar por si mesma. Ela se respalda. E nós temos tido aí muitas heresias, nós temos tido nas igrejas, abre aspas, nós temos tido aí alguns lugares que são verdadeiras sinagogas de Satanás. Verdade. Olha, as palavras não são doces. Não. Palavras são amargas. E de vez em quando nós precisamos tomar palavras amargas para nos posicionarmos, né? A expressão pregação expositiva é aquela que está atenta ao texto e não ao pregador. É aquela em quem define o que vai ser pregado é Deus e não um pregador. Isso parece uma brincadeira, né? Mas cá entre nós, algumas vezes quem define o conteúdo da pregação é o pregador e não o Senhor. Se nós temos a Bíblia em nossas mãos, não seria razoável que o conteúdo da pregação fosse definido pelo Senhor da palavra e não pelo pregador da palavra? Todo mundo acho que concorda, não? É a ideia, mas por que a gente sabe disso e às vezes sai dessa reflexão que aqui está, que eu vejo que tá de acordo aqui, a mesa tá de acordo com esse princípio da pregação expositiva, é aquela que expõe o conteúdo da Bíblia. Quem define o que vai ser pregado, o conteúdo ali, os argumentos, o pastor pegou um argumento 1, 2, que cada um faz de um jeito, né? É a Bíblia, ou seja, é o Senhor, não o pregador. É claro que isso não isenta do estilo, né? A gente não pode, evidentemente, excluir o indivíduo que está pregando, né? Então é lógico, tem que ser expositiva, sou defensor disso, eu acredito na importância e na necessidade premente de nós voltarmos a pregar a Bíblia mesmo, a Bíblia pela Bíblia, o Evangelho puro e simples, como dizia lá, meu Deus, deu branco, deu branco, não tem hora que eu vou falar agora. C.S. Lewis, obrigado. A idade chegou aqui, eu já estava estamos juntos. Quando C.S. Lewis falou o Evangelho puro e simples, quer dizer, você pode pregar o Evangelho, tem que ser o Evangelho mesmo. Não dá para evitar, nós somos indivíduos, temos intelecto, temos raciocínio, temos cognição. Então, em algum momento, mesmo na pregação mais expositiva possível,
com certeza vai entrar o parecer do pregador. O que o pastor está falando, eu concordo com ele, evidentemente, o que o pastor Paulo está dizendo é que há pessoas que pegam um texto único, isolado, usam aquilo como pretexto e viajam mesmo. Mesma coisa a profecia, voltando à questão da profecia. Lógico que os dons são atuais. Agora eu não posso usar a profecia como talismã para descobrir o futuro. Uma das características da profecia é trazer algo do futuro, não é só isso, é consolo, exaltação, edificação. É porque parece que a terminologia bíblica do Antigo Testamento, em alguns lugares, e a gente vai observar isso em alguns lugares, existe a expressão vidente. Isso. E até no próprio texto hebraico original, você tem, às vezes, a palavra vidente sendo aplicada. E quando você fala em vidente hoje, não sei se vocês conhecem aquela história, o camarada foi na casa de uma vidente, bateu na porta da casa dela. Conhece a história, né? Aí ela gritou de lá, quem é? O cara foi embora. Ué, que vidente é essa que não sabe quem tá batendo lá de fora da porta? Né? Não é isso? Nem tem olho mágico para poder ajudar. Então, há uma confusão, às vezes, nesse entendimento que pode proceder aí uma confusão. Ao contrário do profeta, foi o profeta Aías, né? Que quando a mulher de Jeroboão ia chegando, antes dela bater na porta, ele disse: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarçaste, né? Negócio mais sério. Ali era Deus mesmo falando, né? Mas só uma colocação para fechar minha fala aqui. Favor. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, é interessante aquele contexto ali, porque ele dá a ideia justamente dessa questão da exposição bíblica. Mas naquele tempo, quando um governante, por exemplo, queria que uma mensagem sua fosse levada a uma cidade, alguém era encarregado para levar aquela mensagem. Esse alguém era um arauto, né? O arauto tinha que chegar lá com aquela mensagem, proclamar na íntegra, com fidelidade, o que estava escrito na mensagem. Ele não era um embaixador para negociar a mensagem, ele tinha que entregar do jeito que havia recebido. Então é essa a ideia. Trazendo isso para o lado profético, da manifestação dos dons espirituais, eu me reporto sempre àquela palavra de Paulo aos Coríntios: o que eu recebi do Senhor, isto também vos entreguei. Essa fidelidade, seja o pregador no púlpito pregando um sermão expositivo fielmente, ou alguém que tenha recebido uma palavra do Senhor para entregar a alguém, que ele seja fiel, e quando ele não tiver certeza que foi Deus que lhe disse, que ele seja também honesto, como Paulo era. Olha, o que eu te falo não foi Deus que me mandou dizer, é um sentimento meu, é um pensamento meu, é um conselho humano meu, mas não vamos colocar Deus na história. Olha aqui, eu estou lendo o texto aqui de primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, que é a referência que eu queria compartilhar com os irmãos, está entre parênteses. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente. Por quê? Isso em Samuel. Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. E em algumas versões você pode observar as palavras, por isso que algumas pessoas confundem o profeta sempre como alguém que traz isso e não aquele que traz a palavra de Deus para hoje, especificamente. Nós vamos continuar conversando, dialogando sobre esse assunto. Um ouvinte aqui do Parque Alvorada dizendo: JR, eu sou evangélico, viu? Mas a minha esposa não é, e ela vive buscando pelo futuro através de cartomantes. Sempre que vem de lá, a revelação é que eu vou perder dinheiro. Entendeu? Mas graças a Deus nunca se cumpre, eu não tenho perdido nada. Não sei se é pago, né, meu irmão? O negócio lá é pago? Se for pago, você tá perdendo dinheiro, né? Mas eu entendi o que você tá falando aí. Tá aí a palavra do nosso ouvinte sobre esse assunto. Vamos pra pesquisa, Marcelo, olha aí, ó. Pesquisa 93. Bom dia. Então, você busca profetas para poder acalmar a sua ansiedade quanto ao futuro. É minoria, mas eu vou dar destaque ao sim, já que essa busca aí, o profeta para acalmar a ansiedade. Por telefone, 15% dos nossos ouvintes buscam sim. 15%. E no site, 13%. Olha aí, quero agradecer os nossos amados ouvintes participando conosco. Quero ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto. Antes, Marcela, quero dizer que o Cid Gonçalves gravou o Tralalalala. Gravou, e eu tenho aqui a versão final, e olha que o Cid é reconhecidamente como o melhor cantor da 93 FM. Tô até com melhor cantor da 93, é coisa de família, a família inteira todo dele canta. E eu confesso que eu não ouvi ainda, mas então, temo que não esteja à altura.
Da A família, altura do será? Cid é complexo você dizer isso. Por que você tá fazendo bullying com o Cid? Eu? Por que você falou da altura do Cid? Quietinha na minha, aliás, um beijo pra ele. Você pode falar da altura do Cid? Claro que não. Fabiano pode. Fabiano está aqui entre nós, pode. Mas você, eu também não posso, não? Do Cid um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Obrigado, Marcela. É Natal, que alegria. 93. Estamos conversando aqui, minha gente, sobre o futuro, né? Muita gente que gosta de saber do futuro. Já conversamos aqui sobre a questão de cartomante, horóscopo, búzios e muita coisa mais. E a nossa pesquisa de hoje, ela traz um dado que é muito importante. A pergunta clara feita aqui aos nossos ouvintes é essa: você busca profetas para acalmar a sua ansiedade quanto ao futuro? E aí nós entramos nesse ponto aí. A busca incessante pelo futuro revela o que? Uma ansiedade e, consequentemente, falta de fé no cuidado de Deus. Como é que você pessoalmente lida com esse assunto? Você já sabe que a Bíblia diz que nós não devemos ficar ansiosos. Não quer dizer a vocês que a ansiedade para muita gente é incontrolável. Não é uma questão de, ok, a partir de agora vou deixar de ficar ansioso. Existem situações na nossa vida hoje que eu atribuo a um milagre de Deus a gente não ficar ansioso. Milagre de Deus. A graça do Senhor é extraordinária. E muitas vezes Deus usa medicamentos para nos ajudar, para nos equilibrar nesse aspecto. Vamos começar ouvindo aqui o pastor Paulo sobre esse assunto. Ok, JR, a ansiedade, ela vai se manifestar, na minha concepção, ela tem a ver com fé, com as nossas crenças acerca de nós mesmos, acerca do próximo e acerca do futuro. E isso vai afetar a nossa cognição e vai fazer com que nós respondamos a tudo aquilo que nos acontece, interno ou externamente. Então ela tem a ver com fé. Se eu creio que Deus cuida de mim, como eu creio, eu havia dito há alguns momentos atrás que o nível da minha ansiedade tende a baixar. Se eu começo a crer que Deus não cuida o suficiente, eu vou buscar outros mecanismos e, pior, eu vou desenvolver patologias. Nós temos aí o TOC, que é um nível de ansiedade num grau maior. Temos o chamado TAG, que é a ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada. Temos as fobias e temos o pânico. E é aquela que é o pós-trauma, que é o estresse pós-traumático. Todas essas patologias estão dentro dos quadros da ansiedade. Eu acho que nós poderíamos afirmar que todo ser humano tem um tiquinho de ansiedade? Ou o senhor acha que tem gente que não tem nada de ansiedade? Todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Porque isso é biológico. É do ser humano. Porque a ansiedade a natureza humana. É algo que o Criador colocou em nós, nos preparando para duas condições: para lutar ou para fugir. Se eu sair lá fora, o leão me pega. Isso é ansiedade. Então o cara tem um comportamento evitativo, ele não sai. Então nós todos, na nossa natureza humana, nós convivemos com a questão da ansiedade. O que acontece que aí é sobrenatural é a confiança em Deus de que, olha, pode ser o que for, a despeito da dificuldade que nós vamos enfrentar lá, ainda assim o Senhor vai estar comigo, vai me ajudar, eu creio no Senhor, Deus é o meu refúgio, fortaleza, eu vou atrás do Senhor, não vou à frente dele, eu não vou sozinho. Socorro bem presente na angústia. A ansiedade hoje, com o amadurecimento da humanidade, ela se tornou um pouco, aliás, quem vai nos advertir sobre isso é Jesus, Ela é inútil, Jesus diz assim, por quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Aí Paulo vem e arremata assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, eu acho que é muito mais útil nós orarmos, nós colocarmos as nossas angústias, as nossas inquietações na presença do Senhor. Aí algo sobrenatural acontece. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarda a nossa mente, que é a ansiedade, está ali dentro instalada, e o nosso coração, nossas emoções, em Cristo Jesus.
companheiros? Isso aí, é lógico que, como o pastor Paulo citou, vai chegar um momento que a ansiedade vai ser tão patológica e tão já sintomática que vai ser necessário tomar medicamentos, ansiolíticos, tal. Isso é um nível de distúrbio bem mais elevado. Agora, como foi dito aqui, é verdade, todos nós temos um pouco de ansiedade, até necessária para que nos tornemos proativos também, não sejamos omissos diante de situações que exigem uma postura, uma atitude defensiva ou de fuga. Agora, e é lógico, a gente sabe também que a oração é a resposta. O que eu penso é que os dias de hoje também nos levam à ansiedade, né? Tudo. A gente acorda, tablet, smartphone, rádio, telefone, televisão. Nossa mente nós não conseguimos mais ficar em silêncio. Né? Tem um texto muito legal do Rubem Alves, que é escutatória. Recomendo quem puder ler esse texto um dia, procure na internet, que ele fala sobre o curso de escutatória, que há muito curso de oratório, não há curso de escutatória, para a pessoa aprender a escutar, né? Porque para você escutar o outro, você tem que calar a sua voz interna também. Às vezes, se escuta o outro, já respondendo por dentro. Eu acho que um bom remédio, o pastor citou bem aqui, é a oração, no contexto do que é de fato oração, que oração hoje virou também uma barganha, né? Para algumas pessoas, oração é moeda de troca. Você vai com um talão de pedidos, Deus me dá, me dá, me dá, me dá. Oração, quando eu penso em oração, eu penso também em um tempo de contemplação. É o que Jesus fazia. A vida de Jesus é extremamente, se pensar humanamente falando, era uma vida estressante e que propunha a ansiedade, que ele tinha viagem o tempo inteiro, problemas para resolver, crises pessoais, cuidando de 12 homens que eram extremamente diferentes, era um grupo heterogêneo demais. Você tinha cobrador de impostos, você tinha zelote, você tinha pescador, você tinha gente rica como Judas. Imagina os conflitos que havia ali. Porém, Jesus tinha um hábito de tempos em tempos de se recolher para o local sozinho para orar. Quando eu penso em se recolher para orar, é também para contemplar, parar um pouco, sentar, ficar um tempo percebendo a natureza criada por Deus, percebendo o que está acontecendo. Acho que nós estamos nos furtando do privilégio da contemplação, sabe, JR? Sabe, gente? De tirar um tempo para parar no lugar só para ver o pôr do sol. Parece uma coisa meio piegas ou meio romântica demais, mas é um caminho para trazer saúde. Stefani, eu acho que as pessoas dissociam leitura da palavra da oração. Acham que são coisas que têm que andar separadamente. A contemplação, ainda que você não possa ver o pôr do sol, que é uma coisa extraordinária, conforme você descreve, mas acho que as pessoas, ao estudarem a Bíblia, elas vão receber tanto de Deus, e às vezes a oração vai ser completamente diferente. Aquela lista que em geral a gente faz, ela será substituída por gente, pelo amor de Deus, eu tô ruim mesmo, né? Eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de povo de impuros lábios, e sabe, os meus olhos viram o Senhor, sabe? E aí a pessoa começa a se perceber de maneira diferente, porque é ministrado, né? A oração para de ser uma pergunta, para se tornar uma resposta, né? Você responde o que a palavra diz. Você não pode dissociar essas duas coisas. Deixa eu dizer, eu tô aqui ansiosa. Fiquei ansiosa. Fica ansiosa não. Fica não. Deixa eu falar uma coisa. Voltando ao que o pastor Alessandro falou sobre a questão da mensagem expositiva, que tem muito a ver também com a ansiedade. Sabe o que acontece, na verdade, hoje nos púlpitos? As pessoas têm preguiça de estudar. Então, para ele ter uma mensagem expositiva, ele tem que estudar. Dá trabalho. Ele dá trabalho. Ele tem que conhecer o texto, saber como foi que aconteceu aquela situação, em que tempo que foi. Se a gente está lá no Novo Testamento, quem estava governando naquela época, o que aconteceu, o porquê daquela fala. E isso dá muito trabalho. Então o povo prefere ler um versículo, como disse o pastor, e aí tira daquele versículo e começa a lançar um monte de coisa, um monte de bobagem, internet, né? Um monte de bobagem e vai falando. Baixa da própria internet. E aí abaixa. E a Bíblia diz o seguinte: Doutor Google. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a palavra, ela me liberta, seja do que for. Seja a ansiedade a gente tem, como um tiquinho, como tu disse, a gente tem um tiquinho. Mas quando nós conhecemos a palavra, o tiquinho vai continuar, mas o nosso joelho vai estar dobrado. E como disse o pastor, a paz que excede todo entendimento vai reinar dentro de nós. Eu acho complicado quando existe um pregador que não é estudioso. Exatamente. Se o pregador não for estudioso, ele pode esperar um pouquinho mais. Tem muito, JR. Estudar né? Às vezes a pessoa lê ali o versículo 19 ao 23, estou dando um exemplo aqui, mas não lê de 1 a 18, nem do 24 em diante. Não entende nada do que está acontecendo. Ele não apenas aí dali ele tira o bota testemunho. Ele é preguiçoso. Exatamente, preguiçoso. E não é nem exegeta, é exegeta. É aquele que põe no texto que não está no texto. Não, aí vai contar um testemunho. Aí ele lê o versículo, aí vou contar um testemunho. Aí acabou a mensagem. Aí você fala assim, cadê a mensagem? Eu quero até, assim, trazer uma palavra assim, uma entrelinha da minha fala, dizendo
seguinte: quando a gente fala que realmente a pregação tem que ser expositiva, de modo nenhum eu estou querendo dizer com isso que o pregador tem que esbanjar a eloquência, falar o grego, o hebraico, nada disso. Que seja uma mensagem simples, porém objetiva e bíblica. Exatamente. É isso que o povo precisa. E o senhor sabe que se nós estivéssemos ouvindo Jesus ou um dos principais dos fariseus, nós dizemos assim, aquele ali tem uma fala, né? Olha, alguns pastores de hoje não queriam ouvir Jesus. Entendeu? Tá? Jesus era simples ali, ó, rapaz, olhar os lírios do campo. Cara, peraí, olhar os lírios do campo, tanta coisa que podia dar de exemplo, né? E Jesus traz um exemplo que marca. Este é o ponto da simplicidade. Porque é fácil das pessoas entenderem. Falando sobre essa questão da ansiedade, eu sempre ilustro essa questão da ansiedade dizendo o seguinte: tem pessoas, você conhece uma pessoa extremamente ansiosa quando, por exemplo, ela é capaz de, pela manhã, orar ao Senhor, colocar diante de Deus todas as suas necessidades, os seus problemas, né, os seus pedidos, às 7 horas da manhã. Quando ela termina de orar, 8 horas, ela diz: Senhor, está demorando muito, me dá de volta. Ela pega toda a bagagem novamente, não deixa que eu resolvo, entendeu? Aí ela começa então a resolver por conta própria, né? Quando na verdade a receita infalível de Deus para nós, como já foi lido aqui vários textos, né? Salmo 37, muito conhecido: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Pastor, lê o verso primeiro. Descansa no Senhor e espera nele. Lê o verso primeiro, pastor. Não? Lê o verso primeiro. Vamos lá. Por que ele falou isso? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Né? Exatamente. Não te preocupes com os malfeitores, né? Em outras versões. A pessoa está preocupada, ansiosa. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Ao invés disso, deve depositar no Senhor totalmente a sua confiança. Eu comparo aqui, JR, uma situação também, como aquela pessoa que senta ao nosso lado, né? Do carro, no carona, e a gente está dirigindo. E ela toda hora fica assim, não, passa a marcha. Piso no freio, a placa ali e tal. Não, dá licença. Depende de quem senta aqui e leva o carro, porque eu vou acabar batendo. Ou eu dirijo ou você dirige. Não somos dois motoristas. O senhor quer falar mais alguma coisa? O senhor pode ficar à vontade aqui entre nós, né? Não, pastor, tá abrindo o verbo com a gente em coração. Sei, pastor. Fica tranquilo. Eu lembro, agora no dia 18 de dezembro eu completo 21 anos de ministério pastoral. Olha, jovem. Eu lembro que no início do meu ministério, um pastor um pastor veterano, ele virou para mim e falou assim: você não toma remédio para dormir? Né? E eu falei para ele assim: não, pastor, eu não tomo não. E aquilo me impressionou, porque, né, eu sei que existem pessoas que vão precisar por causa de uma questão de saúde e tudo, né? Mas eu sou muito grato a Deus, porque eu deito e durmo. Amém. Eu tenho preocupações, tenho pastor que não tem as suas preocupações ministeriais, tem alguma coisa errada, né? Eu tenho as minhas preocupações, eu tenho as minhas inquietações, mas eu deito e durmo. Eu conheço pessoas, me faz repousar em paz. Eu conheço pessoas que deitam e dormem, mas quem está do lado não dorme. Não consegue dormir, nem quem está no quarto ao lado, nem quem está na casa ao lado, e às vezes até no quarteirão ao lado, a pessoa não consegue dormir, porque é uma trovoada, vulcão, terremoto. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Décio, meu amigo Décio. Décio, que faz aniversário hoje, inclusive. Um abraço pro Décio, que Deus o abençoe, aquela cirurgia, né, que abre as narinas e tal, né? Porque quando eu leio aqui, por exemplo, o Salmo 5, no verso 3, eu fico impressionado com essa palavra de Deus. E o nosso ouvinte está acompanhando. Olha, ouvinte, você está ansioso, você é uma pessoa ansiosa, você está entendendo muito bem, é um respeito muito grande, há situações diferentes, ninguém está dizendo que você tem pouca fé porque você é ansioso. O caminho do Senhor é de instrução, é de ensino, às vezes é um passo a passo, né? Que você vai caminhando, porque quando você diz para uma pessoa ansiosa, você está ansioso que você não confia em Deus, eu não sei se está ajudando muito a pessoa. Agora, além de tudo, eu não confio em Deus. Quer dizer, tá certo, mas cada um tem a sua forma, né? Mas para dizer para o ouvinte que a gente vai numa caminhada, e a confiança em Deus é uma questão que envolve muito a nossa declaração de fé. Você professa a sua fé.
salmista Davi no Salmo 5 ele disse: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. É aquele negócio das 7 às 8, o senhor falou, né? Fica esperando, porque de manhã eu entreguei. Agora você imagina o que é um Davi, um rei, cara, com tanto inimigo, gente na porta, gente puxando o tapete, gente complicada, gente difícil. Você acha que ele ia o quê? Lá pra harpa, lá, tá tudo maravilhoso? Não. Ou era uma ministração de Deus à vida dele, para dizer para ele se deito e pego no sono, porque o Senhor é quem cuida de mim. A certeza que a gente tem que o Senhor cuida é uma questão real. É claro que pode ter uma noite ou outra que o camarada está mais ansioso. É natural que ele esteja. Como o senhor disse, pode ser que alguém tome remédio por uma questão circunstancial e até uma orientação médica. Pode ser, mas o que está sendo dito aqui o tempo inteiro é que nós não podemos trocar essa graça, essa bênção de glorificarmos a Deus e de confiarmos em Deus por horóscopo, por cartomante, por búzios, por qualquer coisa que se pareça com isso, ainda que travestido de grande espiritualidade cristã. É verdade. É isso, companheiros? É verdade. Acréscimos aí dos companheiros para nós O próprio fechar. Jesus, JR, é um momento na história, antes da cruz, ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Mas ele, em oração, ele se levanta e enfrenta a cruz. Em oração. E a gente às vezes olha para esse texto do jardim do Getsemane e esquece. A gente pensa nas gotas de sangue. O senhor destacou muito bem. A gente pensa nas gotas de sangue. O ponto é que ele estava em oração. Exatamente. Só em oração ele conseguiria passar por essa prova. Apesar da angústia verdade, que estava sentindo. Eu também quero dar um ponto final sobre a questão da ansiedade para quem está ouvindo a gente. Muito boa a tua palavra agora, JR, trazendo esse equilíbrio também, porque a gente está em pouco tempo querendo mexer com os brilhos das pessoas e pode dar a impressão que estamos até sendo cruéis com quem está ansioso. A ansiedade não é tão fácil lidar com ela, não. A gente não é porque a pessoa está ansiosa que ela é incrédula, é difícil. Eu quero só apontar uma última questão que o pastor Paulo citou rapidamente aqui, que muitas vezes a ansiedade em algumas pessoas, fruto até de um transtorno, tem a ver com as crenças que ele viveu, que afetaram a sua cognição. Então também quero pontuar que se o nível de ansiedade você vive, mesmo não seja diagnosticado já um toque, um TAG ou algo parecido, mas já está te causando incômodo, atrapalhando a tua vida comum, por favor, busque ajuda. Não só em oração principalmente, mas num terapeuta, num pastor que tem uma base para te ajudar, porque às vezes não dá para resolver sozinho. A ansiedade é tão grande que ele vai orar e não consegue orar. Porque ele vai entrar no quarto para orar, mas a ansiedade não permite nem que ele ore. Então, se está nesse nível, meu irmão, por favor, busque ajuda. Há profissionais para isso. Pastor. O segredo, né, não querendo ser redundante aqui na fala dos pastores, é realmente o descanso no Senhor. Eu tenho que entender o seguinte, que se Deus não for capaz de resolver o meu problema, então ninguém mais o será, né? Eu não sei como fazer, talvez alguém não tenha o que me dizer, então não tenha a palavra certa. Então, se eu não souber descansar no Senhor e acreditar piamente que Deus tem o melhor para mim, essa é a questão. Ele não apenas pode me dar ou fazer por mim aquilo que eu espero que ele faça, mas ele fará infinitamente melhor, surpreendente. É essa fé que eu tenho que ter e vou descansar nisto, no cuidado de Deus. Verdade, pastora. Como a ansiedade muitas vezes faz com que as pessoas procurem profecias, e é justamente esse o debate de hoje, faz com que as pessoas vão atrás disso. Eu só queria deixar o texto de 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 2, que diz assim: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Então não adianta eu ir atrás de profecia, ou não adianta eu ser profeta, achar que eu seja um profeta, se eu não tenho amor nessa hora, né, não vai adiantar absolutamente nada. Deus sabe o que é melhor para você, pois te conhece e entende o teu viver. Ele sabe o que se passa com você, ele tem a solução para o teu sofrer. Confia nele que tu vais vencer. Deus sabe o que é melhor para você, pois te conhece, entende o teu viver. Ele sabe o que se passa com você. Ele tem a solução pro teu sofrer.
93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Pesquisa 93. Você busca profetas para acalmar a sua ansiedade quanto ao futuro? Subiu aqui pelo telefone 1%, 16% deles buscam e 13% dos nossos ouvintes no site também buscam. Vamos então à palavra-chave, né? Que a gente está dando uma bicicleta aí, a palavra-chave pedala crente. Até o Natal está sorteando diariamente. Aliás, aqui na rádio a gente está aqui com um estacionamento de bicicleta, só esperando você chegar. Tem bicicleta aqui, até já já andou. Foi mesmo. Né, turma, que todo mundo que chega aqui fica doido querendo levar bicicleta. Dentro da produção aqui. Não foi fora não, entendeu? Aqui dentro todo mundo tenta andar um pouquinho, mas essa bicicleta é sua. Você sabe como é que participa, né? Não dá pra ser ansioso nessa promoção, você vai ter que ficar acompanhando. Como é que participa? Ué, você vai ter que acompanhar toda a nossa programação. Eu agora vou dar, por exemplo, o primeiro versículo da palavra-chave de hoje, que tá em 1 Reis 7:4. 1 Reis 7:4, a versão Almeida Revista Atualizada. A gente deu agora, vão ter mais 2 dicas e aí você vai ter que encontrar a palavra que se repete, é a palavra-chave. E o ouvinte ganha e vem buscar e leva a bicicleta. Leva a bicicleta. Certo. É. Que coisa, não? Leva a bicicleta. Para. Eu perguntar aos pastores, eu falei alguma coisa? Eu disse alguma coisa? Não, né? Muito bem. Vamos lá, Marcela, o que temos agora? Então, quero ouvir o Cid. Quero ver. O Cid cantando. Vamos ver aqui o Cid cantando. Posso colocar o meu primeiro? Pra você ter uma ideia? O meu eu cantando. É Natal, que alegria. Seu não? Nem o tralalala, ele entrou no Eu meio. sempre erro aqui e coloco achando que é o meu. Bota o seu. Cadê o do Cid aqui? Não, achei do Cid. Não, o meu tá aqui, ó. Olha o meu aqui, achei o meu, ó. É Natal, que alegria. Tralalala 93. Aí. Hoje só a pastora riu. No dia dos adolescentes, todos eles riram, deram gargalhadas. Foi. Ficaram aqui dando brincos de alegria. Bota o seu trouble. Não vamos aqui porque o tempo é curto. Vamos então aqui, é o Cid cantando versão final. Cid é bom, hein? Cid é bom, ó. É Natal, que alegria. Tralalala 93. Cid, né? Fechou, né? Cid. Como canta bem, né? Olha aí, coisa boa. Canta muito bem. Teve problema? Agora vamos lá. Não deve ter tido. Bota aí pra gente ouvir. Se teve, ele deve ter feito de brincadeira. Eu também acho. Cid é bom. Fabiano tá aí, vai dar a opinião dele. Chega aí, Fabiano. Dá a opinião dele. Aí. Tralalala 93. Até quando erra. É eu mesmo. Não, tô na profissão errada. Enfim. Tralalala 93. Baixo ele, por acaso? Não, baixo ele é, né? É verdade, né? Deu pra perceber, Fabiano, o que você achou? O Cid, além de um ótimo cantor, ele é um ótimo contador de histórias. Contador de história, porque aqui é, hein? Meu Deus, ele falou que tá de profissão errada, é verdade. Aqui, olha aí. Hein? Mas de todos vocês realmente. Tralalala 93. Foi bem, né? É eu mesmo. Não, tô na profissão errada. É humilde. Enfim. Tralalala 93. Aí não acharam um erro do Cid. Ou teve algum erro aqui, Fabiano? Não, até o erro tá afinado. Até o erro. O Cid até quando erra tá afinado. Para as pessoas poderem saber. Você quer me zoar, né? Tralalala. Pra cima ou pra baixo? Eu sei. Tralalala 93. Então. Tralalala 93. Aqui, ó. É isso? O meu é longo. Não, claro, tô pegando o gráfico aqui. Tralalala 93. 30 segundos aqui. Você vê como devagar. foi difícil, né? Olha aí. Eu for devagar, você vai pra rápido. Tralalala. Mais acima? É isso? Claro, eu vou fazer 93. Pode dizer que eu fui o
primeiro, né? Cobaia, né? Cobaia, né, Fabiano? Eu só acho que a gente viu um dia trazer aqui o Jair. Que é quem fez. Porque, na verdade, a gente canta, mas o Jair afina a voz da Verdade. Então, ele tem um processo. Desafina, você tá falando, né? Pra alguns sim, né? Não é o meu caso. Não, você tá muito bem. E aí, tem que trazer o Jair pra dar a opinião dele. O Jair, vamos botar ele no fogo aqui. Ele é índio. Ele é índio. Muito bem. Muito obrigado, Marcela Bastos. Quer falar mais uma coisa, Marcela? Tá terminado hoje aí por hoje? Bom descanso, então. Boa tarde, descanso. Daqui a pouco eu volto. Vai trabalhar? Vai trabalhar hoje ainda? Daqui a pouco. Muito bem. Até às 6 da tarde eu trabalho. Muito bem. Sensacional. Sensacional. Essa homenagem ao nosso querido Fabiano. Muito obrigado a você, ouvinte, aqui com a gente no nosso Debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo: olha, sempre trabalhei na obra de Deus e o que mais ouvia era: dê o seu melhor, seja forte, não desanime, Deus está vendo e recompensará você. Baseado nisso, eu dei anos da minha vida ao trabalho da igreja, só que de repente houve uma substituição nos ministérios e fui deixado de lado. Confesso que meu sentimento é de indignação e raiva. O que fazer para não se sentir descartável no trabalho da igreja? Por outro lado, como descobri se estou desenvolvendo o ministério por motivações erradas, hein? Seria errado não querer mais me envolver com o trabalho da igreja? Como voltar a me dedicar à obra depois de uma decepção? Pergunta um de nossos queridos ouvintes. Fale com o Debate 93. 2461. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Pastor Paulo Albuquerque, obrigado, um abraço, meu irmão. Muito obrigado, JR, debatedores. Quero mandar um grande abraço para minha querida esposa, para a Igreja Batista Memorial em Duque de Caxias e mais uma vez para o meu querido irmão Décio, que hoje completa mais um ano de vida. Décio, mais conhecido como Trovoada, hein? Muito bem. Pastora Machone, obrigado, um abraço. Obrigada, JR, obrigada, Marcela. Eu quero também parabenizar as mulheres da nossa igreja, as mulheres Proclamai. Terminaram ontem o Congresso das Mulheres, foi maravilhoso, e que elas continuem sendo desse jeito, unidas sempre, para que a glória do Senhor continue sendo manifestada. Eu quero mandar também um abraço para toda a comunidade missionária Proclamai em Paciência. Pastor Alessandro, obrigado, um abraço. Sou grato a Deus por essa oportunidade de ter estado aqui. Quero mandar um beijo para minha esposa, para os meus filhos, um abraço, um beijo no coração para toda a nossa igreja em Teresópolis. Que Deus abençoe ali a todo o nosso povo de Deus ali. Amém. Pastor Silfarne, obrigado, querido. Obrigado, JR. Mais uma vez um abraço para minha princesa Patrícia, para nossa amiga Neide, nossa secretária, para a querida comunidade evangélica de Mesquita. O Maurão, o Diácono Mauro, veio comigo aqui hoje. Olha aí. Obrigado por tudo, queridos. Vamos orar juntos nessa hora, pedindo ao pastor Silfarne para orar conosco, apresentando diante de Deus o tema de hoje. Eu sei, minha irmã, e sei também, meu irmão, que a vida não tá fácil para ninguém, para você nem para ninguém. Tem fases na vida que a gente diz, pelo amor de Deus, rapaz, mas não tem um refresco. E aí você vai observar um pouquinho mais detalhadamente e perceber que Deus abre umas janelas assim e sopra um vento de esperança no seu coração, como só Ele faz. Gestos de amor que são especialíssimos para fortalecer a sua vida e a sua fé no Senhor Jesus. Quando você toma a sua vida e apresenta diante de Deus, ainda que você esteja vivendo grandes lutas, e eu não quero subestimar a luta de ninguém, eu sei, meu irmão, pelo Espírito Santo de Deus, eu sei que há muita gente com muita luta e muita batalha precisando de mais de Deus. Eu sei que você não desacredita em Deus. Você não está dizendo, eu não acredito em Deus. A ansiedade às vezes supera até a própria razão. Ela vem como um trovão na sua vida, mas o nosso Deus, você sabe, Ele é maior. Enquanto você não tem forças, alguém vai ter forças por você. E hoje nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que se revele de maneira poderosa. E eu quero lembrar você, vai dizendo, Senhor, vá à minha frente, Senhor, eu vou atrás. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Eu quero descansar à sombra do Altíssimo, do Onipotente. Vou descansar, porque o Senhor está comigo. Nós vamos caminhando na fé, em nome de Jesus, e orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Pai de amor, nós te louvamos pela oportunidade preciosa de estar aqui nesse estúdio, alcançando tantas pessoas através das ondas do rádio. Quero orar por pessoas que sofrem aquilo que foi apontado no e-mail de hoje. Pessoas que estão sofrendo
com a ansiedade, Deus. Em um mundo cada vez mais propagador de ansiedade, pessoas têm ficado cada vez mais ansiosas, evidentemente. Ó Pai, eu oro por pessoas que por causa da ansiedade se sentem culpadas, carregam um peso de culpa por se sentirem incrédulas. Que teu Espírito Santo as console. Deixe claro para elas que o Senhor de fato está pronto a dar uma nova esperança onde não há esperança. Oro também pelos enfermos, se alguém está no hospital agora, no leito de hospital, ou cuidando de um parente enfermo, que o Senhor possa trazer uma palavra de cura e de esperança para essa pessoa. E finalmente, Pai, oramos pelos enlutados, por quem perdeu um ente querido, por quem está sofrendo a dor da separação pela morte. Que o teu Espírito Consolador console esses corações e traga a esperança da vida eterna. Oramos assim por todos aqueles que nos ouvem nessa tarde, Senhor. Que teu Espírito Santo, Espírito de paz, traga paz e esperança no meio da ansiedade. Assim oramos e cremos, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.